Oi, pessoal. Hoje nós estamos aqui no F5, site F5 Goiás, um bate-papo com a diretora jurídica do GR Group, Danitza Teixeira, doutora Danitza Teixeira. Iremos falar referente aos desafios da advocacia empresarial no mundo jurídico atual. Então, Danitza, boa tarde, né? Bom tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E nós estamos entrando, falar no mundo empresarial, né? Sim. Né? Que você já tem 20 anos de experiência, né? Isso, 22 anos já. 22 anos nessa... Que é difícil, né? O ramo empresarial. Isso. É porque assim, a função da advocacia no mundo empresarial, corporativo, não é simplesmente entregar a lei para o empresário, né? Mas sim também ampará-lo, preveni-lo, né, de algum erro, de algo que possa realmente impactar no seu negócio, na sua atividade. É, exatamente isso. Qual que é, assim, a importância da prevenção no mundo empresarial? A prevenção é mitigar os riscos, né? Porque assim, quando o advogado ele consegue realmente passar uma segurança do formal, né? Do documento para o empresário, ele se sente mais seguro. Então, o advogado está ali no corporativo, diuturnamente, a gente costuma dizer, porque não é somente uma tarefa onde você computa horas de trabalho, mas sim uma dedicação, né, exclusiva ali para aquele negócio. Então, aquela análise jurídica é muito importante, tanto vamos dizer assim, no pré-negócio, no início, né, até a sua finalização. Então, o que o advogado faz naquele momento? Analisar ali os riscos do negócio para ele, né? Então, analisa o documento, analisa se a lei naquele momento que ele está utilizando para aquela negociação está vigente ou não, analisa as condições das partes, né? Que é muito importante, e do objeto em si do negócio, porque você consegue, através de várias análises documentais, ver se o negócio é seguro ou não. E, assim, nesse ramo, assim, da prevenção, hoje a procura está aumentando, né? Está aumentando, porque exatamente, Flaviane, antigamente, né, as pessoas tinham aquela análise jurídica e advocatícia de que o advogado ele era necessário somente quando acontecia algo, né? Quando vinha algum problema ou quando precisava de algum processo, né? A gente costuma dizer no ramo contencioso, que é o processo, né? Nessa área, é melhor contratação seletista ou a contratação como pessoa jurídica? Essa é uma dúvida também, né? Pré-existente no mundo empresarial. Se nós formos falar aí dos colaboradores, essa consulta, vamos dizer assim, para os empresários, é muito ligada à atividade dele. Então, vamos lá, se a atividade dele permite hoje, pela reforma trabalhista, eu contratar um autônomo, pela análise tributária, fiscal e jurídica, uma pessoa jurídica contratada por esse empresário, ou seja, um terceiro para prestar ali o serviço, é muito mais rentável. Contudo, com a análise jurídica, o advogado vai passar ali para este empresário essa segurança. Porque se você vai formular um contrato com essa pessoa jurídica, com esse autônomo, vamos lá, o autônomo não sempre está ligado à atividade fim do empresário, mas pode também estar ligado à atividade fim. O exemplo crucial é a engenharia, né? Então, eu tenho uma construção civil, eu posso contratar ali um calculista como autônomo, eu posso contratar um engenheiro como autônomo, eu posso contratar um arquiteto como autônomo. Então, está tudo linkado ali à atividade fim e eu posso sim ter essa pessoa jurídica, né? Só que se eu não formalizar esse documento da forma correta e também operacionalizar da forma correta, eu coloco ele em risco, ou seja, o empresário em risco. Mas pode sim. Aí o custo-benefício pode não ser tão vantajoso, né? Tudo é analisado pela proporcionalidade e razoabilidade, né? Exatamente, Flaviane, pela proporcionalidade e razoabilidade. É porque tem determinadas funções e cargos que não convém também o empresário utilizar ali de uma pessoa jurídica, né? Então, e nós temos que tomar muito cuidado para não virar uma pejotização, que aí nós sabemos que isso não é legal.
né? Então, nós temos que ter esse cuidado. E o advogado é justamente para isso, né? Pra isso. Para atuar para não ter o empresário futuramente pagar algo que ele não precisaria pagar, né? Isso, porque se não tem essa análise bem fundamentada, bem feita, essa segurança jurídica de forma correta, até mesmo nos treinamentos, né? Porque o advogado ali voltado para essa área, ele dá essa consultoria de formalizar essas documentações e também acompanhar a operação, né? Porque o treinamento ali para os gestores, para quem vai estar no front, na operação, é que demanda realmente o risco. Se ele vai ser alto, se ele vai ser mediano ou baixo, né? Então, se eu consigo passar essa segurança para o empresário de que, olha, você optou por uma forma correta, porém você tem que conduzir ela também de uma forma correta. Porque de PJ para seletista é uma diferença muito grande, né? E os riscos ali, se não bem feitos, pode sim acabar aumentando os riscos de processo para o empresário. E essa prevenção na formalização dos documentos também é feito umas minutas e assim para organizar, não é? Para o empresário ou como é feita essa Isso. elaboração de documentos? Isso, essa elaboração de documentos, a priori, se for a contratação, como a gente está falando de pessoas jurídicas ou mesmo de seletistas, né? Há sim uma segurança jurídica através da documentação. Perfeito. É desenvolvido as minutas, né? Tanto para a pessoa jurídica quanto para o seletista. De forma que o seletista, eu tenho que observar a legislação em vigor, que atende a ele, tanto a consolidação das leis de trabalho, quanto também os acordos ou convenções coletivas, né? Das categorias ali. Então, também tem uma formalização de documentação. Hoje, as pessoas estavam também muito linkadas a que somente assinar a sua CTPS e estava resolvido. Não. Então, dependendo do que o empresário quer para aquela categoria, é importante também abordar através de documento, de contrato. Se aquele seletista ele tem benefícios, se ele tem premiações, né? Alguns bônus e premiações não são tributáveis. Então, isso ajuda também o empresário a reduzir os custos, assim como na pessoa jurídica que ele quer contratar. Reduzir o risco jurídico na minuta, né, de um problema de processual, e também reduzir ali os custos com tributações e demais encargos. O risco exatamente isso, né? O risco do empreendedor na contratação sem orientação jurídica. O risco é exatamente isso, porque a gente costuma dizer, né? Um contrato muito bem feito tem ali as suas vantagens e riscos, né, mitigados. Quando você não tem aquela orientação do advogado, você está exercendo o quê? A sua própria vontade. Exatamente. E a outra parte também está exercendo a sua própria vontade. Então, de acordo, vamos dizer assim, com a boa-fé contratual, em tese, naquele momento, está sendo resolvido o que as partes precisam. Só que ali, como elas estão com boa fé, né, vamos dizer assim, com a vontade de realmente realizar o negócio conforme aquilo que elas idealizaram, elas não pensam nos riscos jurídicos. Elas pensam somente na realização do negócio. E ali não tem aquela análise formal e profunda do que pode acontecer se a vontade delas vir num certo momento, no decorrer do contrato, a ser sanada ou se vai ser realmente indeferida, vamos dizer assim, né? É exatamente o que nós falamos hoje, que o contrato bem feito é o que garante, né? Porque além de fazer hoje lei entre as partes, assegura contra terceiros, né? Exato. Porque pode vir terceiros com má fé, você se protege, por isso a importância de um contrato bem feito, de um contrato com um advogado ali interpretando e evitando justamente esses prejuízos. Exato. Porque no brocádio jurídico que a gente costuma dizer, no pacto da sum servanda, né, a Joelma tem que rezar. Então, as pessoas pensam, eu contratei dessa forma, eu pensei assim, então vai dar certo assim. Só que lá no decorrer do contrato pode ter diversidades ali que acabam atrapalhando a vontade das partes, né?
Uma delas é a própria morte. Não só, vamos dizer, da parte física de quem idealizou o negócio, como também da parte jurídica, com uma recuperação judicial ou uma falência. Então, você tem que prever um todo. Quem vai continuar o negócio, vai poder continuar o negócio ou não. Então, é importante que tenha um advogado preventivo na análise desse documento para que formalize todas as possibilidades. E olha que as possibilidades são enormes, né? Infinitas. Nós estamos vivendo, né, nessa mudança jurídica, nessa rapidez que hoje está, né, nessa agilidade que estamos vivendo hoje. Todo dia uma mudança. Nós tivemos uma pandemia que ninguém esperava. Nós temos mudanças políticas, outras mudanças, que isso tudo altera o mundo empresarial. Bem lembrado, Flaviane, bem lembrado. Porque, assim, o IGPM, por exemplo, né, o índice monetário, quem diria que fosse tão inflacionado como foi. E aí não poderia ser mais utilizado, ou não era conveniente ser utilizado em determinados contratos. E foram parar onde? No judiciário, né? Então, assim, nós não prevíamos tais situações. Agora, nós estamos também munidos de alguns caos que, juridicamente, nós vamos conseguir prever. Contudo, os advogados na área preventiva e consultiva já conseguiam prever algumas coisas, como catástrofes, né? Porque estamos atualizando. Caso fortuito, força maior. Então, assim, caso que o empresário não pensa, mas que o advogado ali já consegue pensar um pouco. Talvez não abraçou toda uma pandemia, mas pelo menos, vamos dizer assim, passou perto. Passou perto, né? Para poder se assegurar daquele. Isso. E principalmente que nós estamos, assim, a construtora que você atua, né? É uma construtora grande no ramo hoteleiro. Exato. Então, deve ter sofrido várias transformações agora nessa época, né? Sim. Com a pandemia, tudo. E com o jurídico preventivo lá Conseguimos. Olha, foi um desafio muito grande, né? Graças a Deus a gente conseguiu realmente manter o equilíbrio, né? Pelo menos, assim, na parte jurídica dá uma sustentabilidade para o grupo, mas o grupo é muito forte, né? Muito sólido no mercado, também isso colabora bastante. Então foram vários desafios. Os primeiros foram com os colaboradores, né? Porque assim, você bem lembrou aí pela pandemia, foi uma coisa muito superveniente, né? Ao comum, ao praticado por todos nós. Então, assim, precisávamos naquele momento ali abraçar medidas provisórias, né? Acordos sindicais, tudo que pudesse colaborar para poder manter o quadro de funcionário, manter as contratações terceirizadas, né? Principalmente as terceirizadas. E no ramo da hotelaria, foi realmente do lazer, a pandemia realmente atingiu bastante. Então, foi um desafio grande, mas graças a Deus superado. Corporativos, né? Como que é feito, assim, esse treinamento? Isso. O treinamento, inclusive, nós começamos antes da pandemia, depois nós tivemos que suspender os treinamentos, né? E agora nós vamos retomá-los. Os treinamentos são direcionados para os colaboradores, os prestadores de serviço e os terceirizados envolvidos na atividade. Então, os treinamentos, eles são direcionados para quê? Para que o colaborador, o prestador de serviço, ele tenha em mente qual que realmente é a segurança jurídica do que ele está fazendo. Para não ser surpreendido. Exatamente. Tanto o que é PJ, que é o terceirizado, ter a segurança de que ele está ali prestando o serviço mesmo como autônomo, que não tem vínculo, mas qual que é a norma da empresa, qual que é o compliance da empresa, onde está realmente separado aquele vínculo, qual a autonomia que ele tem de prestação de serviço, né? E para o seletista, para que ele entenda o vínculo dele, né? A utilização dos equipamentos de segurança, a utilização da marca e do nome da empresa, né? Realmente a função que ele está direcionado, porque, vamos lá, até uma publicação numa rede social envolvendo a marca da empresa pode denigri-la, né? Exatamente. Então, ele tem que ser treinado, ele tem que ser capacitado para ele entender não somente sobre a função dele, que aí é o RH que faz isso, né? Juntamente com o departamento pessoal. Então, eles direcionam para a função. O jurídico entra direcionando o quê? Na segurança jurídica da função dele, da marca da empresa, como ele está inserido no grupo, né?
Então, isso é muito importante, isso tem dado os frutos. E eu tenho certeza que a retomada agora vai ser bem frutífera também. Exatamente, eu falo que isso realmente é muito importante, porque se nós vermos a jurisprudência, as ações judiciais, a maioria é porque não sabem, alegam que não sabia o que era aquilo, que foi enganado, que houve má fé da empresa. A maioria. Então, isso é uma prevenção essencial hoje, se nós formos analisar, porque evita, depois dessa alegação, se vier ao judiciário, né? Exato. Ao contencioso. Então, é justamente para evitar esse imbróglio, né, que a gente fala. Exato, exato. Porque, realmente, o funcionário, ele sabe, o funcionário ou o PJ, sabendo que ele está, onde ele está, qual que é o serviço dele, como ele está sendo feito e sendo preparado para isso e trabalhado isso, é importantíssimo. E você falou do compliance, eu acho importantíssimo isso também, porque o compliance, eles são os 4 eixos, né? Perfeito, perfeito. E essa parte de análise de risco, da prevenção, da ética, Perfeito. que é essencial hoje que as empresas também participem, como o ramo público e tudo, está fazendo a diferença. Está fazendo a diferença, né? E o que é importante isso? Quando o advogado atua nessa prevenção, quando ele consegue realmente colaborar com a atividade fim do empresário, principalmente nessa parte, está envolvendo os colaboradores, nós estamos voltando bastante para esse assunto, isso ajuda não somente o colaborador a entender isso, mas também o empresário a entender em qual momento isso está ligado diretamente ao risco judiciário, né? Então, o colaborador bem munido das informações corretas da função dele, e o terceiro também, o que além de passar a segurança jurídica para ele, dá-lhe um conforto da prestação de serviço, né? Ou da sua contratação de trabalho. Ao ponto de ele falar, não, eu não preciso ingressar com a ação, porque isso foi o pactuado. Porque o que nós temos também a levar para o judiciário, Flaviane, é que o que ele pactuou foi muito bem transparente a ele. Exato. Porque muitos empresários e muito ramo de atividade, né, negócios, eles não têm esse ato preventivo, não têm esses instrumentos, e o funcionário ou prestador de serviço, ele é informado no ato da contratação, talvez por aquela pessoa que não está munida de conhecimento. E ali ele entendeu superficialmente o que ele iria fazer, para quem ele iria fazer e como ele iria fazer. Quando entra um contrato, onde ele tem uma via, onde ele fica bem esclarecido do que ele realmente está pactuando, traz-lhe um conforto. E aí, naquele conforto, ele fala, eu já sabia. E você também consegue levar isso para o judiciário. Olha, judiciário, isso foi muito bem pactuado entre as partes e conduzido corretamente. Agora, quando se tem a falha na condução também, o risco aumenta. Mesmo que o jurídico faça um preventivo muito bem feito, se na condução houver falhas, aí também o risco aumenta. Por isso é importante o saneamento em todas as partes, né? Exato, e o treinamento também para isso, acompanhamento. E é isso que eu falo, a prevenção evita o empresário de ter prejuízos. E o que acontece? Hoje os empresários, eles tendo essa segurança jurídica dada pela prevenção, pelo seu judiciário efetivo, ele pode se preocupar só com a função da empresa, que é visar lucro, né? Ele não precisa preocupar com a logística do como que está sendo feito, aquilo ali que vai perder tempo. Vai perder tempo, exatamente. E não vai ter tanto lucro. Se ele ficar só pensando, a minha função é essa, a minha empresa, eu tenho que captar cliente, eu tenho que fazer isso, ele esquecer dessa parte de jurídica, esquecer isso porque ele está em boas mãos, exato, né? Exato. Ele vai ser só lucro, vai ser felicidade. Exato, e vai ter mais segurança para ele, né? De que, igual você falou, de que ele está focado no negócio e não nos problemas, né? Já que o seu jurídico já atuou no seu preventivo e vai atuar também no operacional se necessitar. Então, ele tem ali o braço do jurídico. Isso é de suma importância. Então, Danissa, eu queria que você fizesse uma introdução da multipropriedade, que é uma novidade agora, né, no mundo, só que uma novidade que já está já está bem caminhada. Bem caminhada, mas eu vejo que no judiciário, assim, com as pessoas que vão fechar contrato, ainda há muita dúvida quanto a isso.
se é bom, se é ruim, né? Se vale a pena mesmo ou se não vale a pena. Então, já que você está nesse ramo, tem expertise nesse assunto, Maior prazer. eu queria que você fizesse uma introdução para depois a gente fazer um só disso, né? Que eu acho que é um tema muito amplo. Ele é bem amplo, bem extenso, Bem né? extenso. Aí eu queria que você fizesse uma introdução para nós. Claro, com o maior prazer, Flaviane. Então, multipropriedade, né, é uma novidade que realmente chegou no Brasil, né? Ele veio da Europa e veio para aplicar o compartilhamento, né? A multipropriedade nada mais é do que um compartilhamento do seu bem, né? Então, o seu bem é compartilhado com outras pessoas. Então, a incorporação hoje é voltada para lazer, para o ramo de multipropriedade, o fracionado, fractional, que a gente fala, né? Ele é o seu bem compartilhado com outras pessoas. Então, antigamente as pessoas tinham casas de veraneio, né? Tinha ali seus apartamentos destinados a lazer e ficavam fechados. E essa lei introduzida para nós aqui no Brasil trouxe esta possibilidade aos incorporadores a incorporar, né, um edifício, vamos dizer assim, um hotel, onde ali eu pudesse vendê-lo no sistema ou regime de multipropriedade. Nada mais é de que vários proprietários, coproprietários, a gente fala, né? Deter um bem. Então, um apartamento ser de propriedade de várias pessoas, né? Então, onde cada pessoa utiliza uma semana. Então, o ano tem 52 semanas e ali a gente tem produtos de 13, né? De 13 semanas, ou de 26 ou de 52. Geralmente, utiliza-se no mercado 13 ou 26. Então, um apartamento pode ser destinado a 13 pessoas ou a 26 pessoas, onde as de 26 utilizam 2 semanas e as de 13 utilizam 4 semanas. Então, se você for proprietário de um apartamento de 13 frações, onde você é uma coproprietária, né, com mais 12, você vai usar 4 semanas dentro do ano. E com preço mais acessível. Com preço mais acessível, você vai ter um bem. Este bem, ele foi feito porque eu tenho introduzido aqui, é um compartilhamento do seu bem de lazer. Né? Então, como é destinado a lazer, você ficava com ele fechado, né? Gastando lá e depreciando o seu apartamento ou sua casa de veraneio, você não sabia, ficava lá fechado. E hoje, com multipropriedade, você compartilha. Quando você não está usando, outra pessoa está usando. E existe também dentro do sistema de compartilhamento intercâmbios, onde você deposita as suas semanas, você é proprietário de 4 semanas. Você deposita elas no intercâmbio e faz intercâmbio para outros destinos, outros países, outras cidades, né? Destinadas a lazer e a turismo. É muito bom o produto, principalmente para quem utiliza bastante de lazer e viagens, né? É um sistema que veio para ficar, né? Eu acredito que o compartilhamento não é hoje, vamos dizer assim, somente informal, mas ele é formal, até mesmo por conta da lei de multipropriedade, né? E que dá essa segurança jurídica. Agora, importantíssimo ressaltar, tem que ser muito bem utilizado, muito bem vendido, né? Para que o adquirente entenda que é um produto destinado a lazer, né? É um investimento, é sua casa de passeios, sua casa de lazer. Isso é que é importante. Exatamente, isso é importantíssimo, porque eu vou até falar um exemplo que ocorreu comigo, que eu vejo em alguns lugares fazem venda emocional. Perfeito. Aí eles fizeram uma venda emocional, que você tá ali, não explicam direito, só fizeram aquela venda emocional e a pessoa depois sai satisfeita. Isso é ruim pro empresário, isso é ruim para a empresa. Por isso que o jurídico tem que realmente explicar isso para a empresa, que às vezes o marketing fica naquela de querer vender e faz aquela venda emocional, mas depois se a pessoa entra na justiça, ela consegue reverter, porque é uma venda emocional e não foi explicado. Aí violou a boa-fé contratual, né? E a função social que a gente fala. Então é importantíssimo realmente, mas eu vejo que diminuiu. Eu via... Diminuiu, né? bastante. A gente está conseguindo, né? Nós do ramo do jurídico destinado a esse produto, esse tipo de produto, né?
a esse nicho de negócios. Então, a gente tem conseguido informar ao judiciário o produto. Porque como ele é um produto novo, né, a gente tem conseguido ali reverter algumas ações, várias ações, inclusive, justamente a respeito disso, da venda de impacto. Então, vamos lá. Quando você vai comprar um bem imóvel, geralmente você compra no stand de venda. Exato. E ela não deixa de ser emocional. Né? Realmente. Só que a diferença é que ali a pessoa está ali para lazer, ela não está ali para fazer negócio. Exatamente. Né? Essa é a diferença. Então a gente consegue informar para o judiciário, olha, em que pese ele está ali para lazer, de qualquer forma é uma venda de impacto. E o objeto é o lazer. É o lazer. Então eu tenho que vender no lazer, daquilo que realmente está enchendo os olhos dele, é o que ele gosta de fazer. Só que o que é diferenciado ali por outras vamos dizer assim, empresas e outras pessoas também do ramo de negócio, é que a venda não é feita de forma clara. Exato. E o que a gente instrui, né, até o GR Group, ele é muito voltado para isso, pela informação, pela transparência. O slogan dele é muito bonito, é justamente por conta disso que ele ainda está presente no mercado. São muitos anos. São muitos anos, então é justamente pela transparência. É dizer para o cliente, olha, você está comprando uma casa de veraneio, um bem destinado a lazer. Custa, né? Então não tem como não custar. Então custa, é o seu lazer, é o seu patrimônio. Porém, tem que ser muito bem zelado e cuidado por você e pelas empresas que ali você está elegendo para cuidar. Então, na venda de impacto, ela não deixa de ser uma venda de impacto, né? Porque, igual eu falei, você está ali naquele momento de lazer. Exatamente. São seus clientes, né? São os clientes. Realmente, se não captar ali, tem outra forma, né? Se bem que a GR, ela já criou outras formas e tem tido muito sucesso. Mas no momento do lazer ali, é um momento também que há a possibilidade de você ver que aquilo ali é um bom produto para você que gosta de utilizar. Só que qual a diferença? A diferença é que tem que deixar claro, hoje é sinônimo de frutos mesmo, de manter o negócio ativo do GR, é que seja informado tudo na venda. Eu já percebi isso, que nos últimos tempos já melhorou muito. Melhorou bastante, né? Tinha muitas promessas, promessas que não eram cumpridas, né? Que não eram possíveis de ser alcançadas. Rentabilidades, que é uma das coisas que não pode ser prometida, porque como você vai ter rentabilidade num hotel de lazer que você está usando? E os hotéis então, são difíceis. E os hotéis são umas qualidade ímpar, né? Que são construídos. Isso é muito bom, realmente. E, assim, o importante é realmente... Porque se a pessoa sabe o que ela está contratando, ela vai ser feliz, né? Ela vai ser feliz, porque... Não, e ela tem noção de que ali é um patrimônio dela para o resto da vida, porque é por meio de escritura pública que você faz, que você realiza e finaliza esse compromisso de compra e venda. Então, é por meio de escritura pública que você faz, né? Um bem como outro qualquer incorporado, vamos dizer, um bem real, né? Incorporado, onde você tem escritura, você tem matrícula, você tem toda a formalidade cumprida. Então, se você tem essa segurança jurídica, você sabe que aquilo ali é seu, então você sabe que você tem que pagar condomínio, você sabe que você tem que pagar IPTU, né? Você sabe que você tem que pagar os impostos e as taxas que são inerentes ao bem, né? É próprio terreno, é do bem, né? Então, isso tem que ficar claro para o cliente quando ele está comprando. E não que ele vai ter uma rentabilidade de negócio que ele não tem. Então, o próprio negócio em si já fala por ele. Eu estou ali para lazer, então eu vou ter lazer. Eu não vou ter rentabilidade. Há possibilidade dele ter algum ganho com isso? Sim, há formalidade para isso que a gente vai falar na próxima. Então, ótimo. Porque a gente acabou já entrando muito no assunto aqui, né? Mas não foi muito providente. Mas é isso que a gente está falando aqui, da importância hoje da advocacia preventiva no ramo para as empresas, para que as empresas tenham segurança jurídica, tenham segurança de poder atuar no mercado. E é isso que a Danícia veio trazer para a gente, veio colaborar conosco para somar aqui, que vão ser muitos encontros que nós vamos ter aqui, porque ela aqui tem muito ramo para falar com a gente nesse ramo imobiliário, que é
a especialização sua, né, no Exato. ramo imobiliário e fora a experiência prática, que essa não tem igual, né? É verdade, Flávia. Essa nos dá uma bagagem boa. Eu agradeço pelo carinho, pelo convite, vai ser um prazer sempre estar aqui com você. Eu quero agradecer, então, a todos que participaram, que viram, que estão aqui conosco. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.
da vontade das partes, né? Uma delas é a própria morte. Não só, vamos dizer, da parte física de quem idealizou o negócio, como também da parte jurídica, como a recuperação judicial ou uma falência. Então, você tem que prever um todo. Quem vai continuar o negócio, vai poder continuar o negócio ou não. Então, é importante que tenha um advogado preventivo na análise desse documento para que formalize todas as possibilidades. E olha que as possibilidades são enormes, né? Nessa Infinitas. transição que nós estamos vivendo, né? Nessa mudança jurídica, nessa rapidez que hoje está, né? Nessa agilidade que estamos vivendo hoje. Todo dia uma mudança. Nós tivemos uma pandemia que ninguém esperava. Perfeito, nós temos mudanças políticas, outras mudanças, que isso tudo altera o mundo né, empresarial. Bem lembrado, Flaviana, bem lembrado. Porque assim, o IGPM, por exemplo, né, o índice monetário, quem diria que fosse tão inflacionado como foi? E aí não poderia ser mais utilizado, ou não era conveniente ser utilizado em determinados contratos. E foram parar onde? No judiciário, né? Então, assim, nós não prevíamos tais situações. Agora nós estamos também munidos de alguns caos que juridicamente nós vamos conseguir prever. Contudo, os advogados na área preventiva e consultiva já conseguiam prever algumas coisas, como catástrofes, né? Porque estamos atualizando. Caso fortuito, força maior. Então, assim, caso que o empresário não pensa, mas que o advogado ali já consegue pensar um pouco. Talvez não abraçou toda uma pandemia, mas pelo menos, vamos dizer assim, passou perto. Passou perto, né? Para poder se assegurar daquele. Isso. E principalmente que nós estamos, assim, a construtora que você atua, né? É uma construtora grande, no hoteleiro. Exato. Então deve ter sofrido várias transformações agora nessa época, né? Com a pandemia, tudo, e com a jurídico preventivo lá Conseguimos. Olha, foi um desafio muito grande, né? Graças a Deus a gente conseguiu realmente manter o equilíbrio, né? Pelo menos assim na parte jurídica dar uma sustentabilidade para o grupo, mas o grupo é muito forte, né? Muito sólido no mercado, também isso colabora bastante. Então foram vários desafios. Os primeiros foram com os colaboradores, né? Porque assim, você bem lembrou aí pela pandemia, foi uma coisa muito superveniente, né? Ao comum, ao praticado por todos nós. Então, assim, precisávamos naquele momento ali abraçar medidas provisórias, né? Acordos sindicais, tudo que pudesse colaborar para poder manter o quadro de funcionário, manter as contratações terceirizadas, né? Principalmente as terceirizadas. E no ramo da hotelaria, foi realmente do lazer, a pandemia realmente atingiu bastante. Então foi um desafio grande, mas graças a Deus superado. E como que foi feito a atuação preventiva, né? Já vou falar outra coisa. É só parar um pouquinho de novo. Tá bem. Em relação ao... Pode ir? Sim. Em relação, e já também para continuar nesse assunto, o treinamento e capacitações corporativos, né? Como que é feito, assim, esse treinamento? Isso. O treinamento, inclusive, nós começamos antes da pandemia, depois nós tivemos que suspender os treinamentos, né? E agora nós vamos retomá-los. Os treinamentos são direcionados para os colaboradores, os prestadores de serviços, os terceirizados envolvidos na atividade. Então, os treinamentos eles são direcionados para quê? Para que o colaborador, o prestador de serviços, ele tenha em mente qual que realmente é a segurança jurídica do que ele está fazendo. Para não ser surpreendido. Exatamente. Tanto o que é PJ, que é o terceirizado, ter a segurança de que ele está ali prestando um serviço mesmo como autônomo, que não tem vínculo, mas qual que é a norma da empresa, qual que é o compliance da empresa, onde está realmente separado aquele vínculo, qual a autonomia que ele tem de prestação de serviço, né? E para o seletista, para que ele entenda o vínculo dele, né? A utilização dos equipamentos de segurança, a utilização da marca e do nome da empresa, né? Realmente a função que ele está direcionando, porque, vamos lá, até uma publicação
publicação numa rede social envolvendo a marca da empresa pode denegri-la, né? Exatamente. Então, ele tem que ser treinado, ele tem que ser capacitado para ele entender não somente sobre a função dele, que aí é o RH que faz isso, né? Juntamente com o departamento pessoal. Então, eles direcionam para a função. O jurídico entra direcionando o quê? Na segurança jurídica da função dele, da marca da empresa, como ele está inserido no grupo, né? Então, isso é muito importante, isso tem dado os frutos. E eu tenho certeza que a retomada agora vai ser bem frutífera também. Exatamente, eu falo que isso realmente é muito importante, porque se nós vermos a jurisprudência, as ações judiciais, a maioria é porque não sabem, alegam que não sabia o que era aquilo, que foi enganado, que houve má fé da empresa. A maioria. Então, isso é uma prevenção essencial hoje, se nós formos analisar, porque evita, depois dessa alegação, se vier ao judiciário, né? Exato. Ao contencioso. Então, é justamente para evitar esse imbróglio, né, que a gente fala. Exato. Porque realmente, um funcionário, ele sabe, o funcionário ou o PJ, sabendo que ele está, onde ele está, qual que é o serviço dele, como ele está sendo feito e sendo preparado para isso e trabalhado isso, é importantíssimo. E você falou do compliance, eu acho importantíssimo isso também, porque o compliance, eles são 4 eixos, né? Perfeito. E essa parte de análise de risco, da prevenção, da ética, que é essencial hoje que as empresas também participem, como um ramo público e tudo, está fazendo a diferença. Está fazendo a diferença, né? E o que é importante isso? Quando o advogado atua nessa prevenção, quando ele consegue realmente colaborar com a atividade fim do empresário, principalmente nessa parte, né, envolvendo os colaboradores, nós estamos voltando bastante para esse assunto, isso ajuda não somente o colaborador a entender isso, mas também o empresário a entender em qual momento isso está ligado diretamente ao risco judiciário, né? Então, o colaborador bem munido das informações corretas da função dele, o terceiro também, o que além de passar a segurança jurídica para ele, dá-lhe um conforto da prestação de serviço, né? Ou da sua contratação de trabalho. Ao ponto de ele falar, não, eu não preciso ingressar com a ação, porque isso foi pactuado. Porque o que nós temos também a levar para o judiciário, Flaviane, é que o que ele pactuou foi muito bem transparente a ele. Porque muitos empresários e muito ramo de atividade, né, negócios, eles não têm esse ato preventivo, não têm esses instrumentos, e o funcionário ou prestador de serviço, ele é informado no ato da contratação, talvez por aquela pessoa que não está munida de conhecimento. E ali ele entendeu superficialmente o que ele iria fazer, para quem ele iria fazer, como ele iria fazer. Quando entra um contrato, onde ele tem uma via, onde ele fica bem esclarecido do que ele realmente está pactuando, traz-lhe um conforto. E aí, naquele conforto, ele fala, eu já sabia. E você também consegue levar isso para o judiciário. Olha, judiciário, isso foi muito bem pactuado entre as partes e conduzido corretamente. Agora, quando se tem a falha na condução também, o risco aumenta. Mesmo que o jurídico faça um preventivo muito bem feito, se na condução houver falhas, aí também o risco aumenta. Por isso é importante o saneamento em todas as partes, né? Exato, e o treinamento também para isso, acompanhamento. E é isso que eu falo, a prevenção evita o empresário de ter prejuízos. E o que acontece? Hoje os empresários, eles tendo essa segurança jurídica dada pela prevenção, pelo seu judiciário efetivo, ele pode se preocupar só com a função da empresa, que é visar lucro, né? Ele não precisa preocupar com a logística do que como que está sendo feito, aquilo ali que vai perder tempo. Vai perder tempo, exatamente. E não vai ter tanto lucro. Se ele ficar só pensando, a minha função é essa, a minha empresa, eu tenho que captar cliente, eu tenho que fazer isso, ele esquecer dessa parte de jurídica, esquecer isso porque ele está em boas mãos, exato, né? Exato. Ele vai ser só lucro, vai ser felicidade. Exato, e vai ter mais segurança para ele, né? De que, igual você falou, de que ele está focado no negócio e não nos problemas, né? Já que o seu jurídico já atuou como no seu preventivo e vai atuar também
no operacional se necessitar. Então, ele tem ali o braço do jurídico. Isso é de suma importância. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco, assim, vamos só fazer uma introduçãozinha Tá bem. da parte do... Multipropriedade. Ai. Sim. Deixa eu voltar aqui agora, então. Pode. Pode falar? Então, Melissa, eu queria que você fizesse uma introdução da multipropriedade, que é uma novidade agora, Sim, né, no tá. mundo, só que uma novidade que já está bem, Já está bem caminhada. bem né? encaminhada, mas eu vejo que no judiciário, assim, com as pessoas que vão fechar contrato, ainda há muita dúvida quanto a isso, se é bom, se é ruim, né, se vale a pena mesmo, ou se não vale a pena. Então, já que você está nesse ramo, tem expertise nesse assunto, eu queria que você fizesse uma introdução para depois a gente fazer um só disso, né? Que eu acho que é um tema muito amplo. Ele é bem amplo, bem extenso. Bem extenso. Né? Aí eu queria que você fizesse uma introdução para nós. Claro, com o maior prazer, Flaviana. Então, multipropriedade, né, é uma novidade que realmente chegou no Brasil, né? Ele veio da Europa e veio para aplicar o compartilhamento, né? A multipropriedade nada mais é que um compartilhamento do seu bem, né? Então, o seu bem é compartilhado com outras pessoas. Então, a incorporação hoje é voltada para lazer, para o ramo de multipropriedade, o fracionado, fractional, que a gente fala, né? Ele é o seu bem compartilhado com outras pessoas. Então, antigamente as pessoas tinham casas de veraneio, né? Tinha ali os seus apartamentos destinados a lazer e ficavam fechados. E essa lei introduzida para nós aqui no Brasil trouxe essa possibilidade aos incorporadores. A incorporar, né, um edifício, vamos dizer assim, um hotel, onde ali eu pudesse vendê-lo no sistema ou regime de multipropriedade. Nada mais é de que vários proprietários, coproprietários, a gente fala, né, deter um bem. Então, um apartamento ser de propriedade de várias pessoas. Né? Então, onde cada pessoa utiliza uma semana. Então, o ano tem 52 semanas e ali a gente tem produtos de 13, né, de 13 semanas, ou de 26 ou de 52. Geralmente utiliza-se no mercado 13 ou 26. Então, um apartamento pode ser destinado a 13 pessoas ou a 26 pessoas, onde as de 26 utilizam 2 semanas e as de 13 utilizam 4 semanas. Então, se você for proprietário de um apartamento de 13 frações, onde você é uma coproprietária, né, com mais 12, você vai usar 4 semanas dentro do ano. E com preço mais acessível. Com preço mais acessível, você vai ter um bem. Este bem, ele foi feito porque eu introduzi aqui um compartilhamento do seu bem de lazer. Né? Então, como é destinado a lazer, você ficava com ele fechado, né? Gastando lá e depreciando o seu apartamento ou sua casa de veraneio, você não sabia, ficava lá fechado. E hoje, com multipropriedade, você compartilha. Quando você não está usando, outra pessoa está usando. E existe também dentro do sistema de compartilhamento intercâmbios, onde você deposita as suas semanas, você é proprietário de 4 semanas. Você deposita elas no intercâmbio e faz intercâmbio para outros destinos, outros países, outras cidades, né? Destinadas a lazer e a turismo. É muito bom o produto, principalmente para quem utiliza bastante de lazer e viagens, né? É um sistema que veio para ficar, né? Acredito que o compartilhamento não é hoje, vamos dizer assim, somente informal, mas ele é formal, até mesmo por conta da lei de multipropriedade, né? E que dá essa segurança jurídica. Agora, importantíssimo ressaltar, tem que ser muito bem utilizado, muito bem vendido, né? Para que o adquirente entenda que é um produto destinado a lazer, né? É um investimento, é sua casa de passeios, sua casa de lazer. Isso é que é importante. Exatamente, isso é importantíssimo, porque eu vou até falar um exemplo que ocorreu comigo, que eu vejo em alguns lugares fazem venda emocional. Perfeito. Aí eles fizeram uma venda emocional, que você está ali, não explicam direito, só fizeram aquela venda emocional e a pessoa depois sai satisfeita. Isso é ruim para o empresário, isso é
realmente explicar isso para a empresa, que às vezes o marketing fica naquela de querer vender, vender e faz aquela venda emocional, mas depois se a pessoa entra na justiça, ela consegue reverter, porque é uma venda emocional e não foi explicado, aí violou a boa-fé contratual, né, e a função social que a gente fala. Então é importantíssimo realmente, mas eu vejo que diminuiu. Eu via Diminuiu bastante. A gente está conseguindo, né, nós do ramo do jurídico destinado a esse produto, a esse tipo de produto, né, a esse nicho de negócios. Então a gente tem conseguido informar ao judiciário o produto, porque como ele é um produto novo, né, a gente tem conseguido ali reverter algumas ações, várias ações inclusive, justamente a respeito disso, da venda de impacto. Então vamos lá. Quando você vai comprar um bem imóvel, geralmente você compra no instante de venda. Exato. E ela não deixa de ser emocional. Né? Só que a diferença é que ali a pessoa está ali para lazer, ela não está ali para fazer negócio. Exatamente. Né? Essa é a diferença. Então a gente consegue informar para o judiciário, olha, em que pese ele está ali para lazer, de qualquer forma é uma venda de impacto. E o objeto é o lazer. É o lazer. Então eu tenho que vender no lazer, naquilo que realmente está enchendo os olhos dele, é o que ele gosta de fazer. Só que o que é diferenciado ali por outras vamos dizer assim, empresas e outras pessoas também do ramo de negócio, é que a venda não é feita de forma clara. E o que a gente instrui, né, até o GR Group ele é muito voltado para isso, pela informação, pela transparência. O slogan dele é muito bonito, é justamente por conta disso que ele ainda está presente no mercado. São muitos anos. São muitos anos, então é justamente pela transparência. É dizer para o cliente, olha, você está comprando uma casa de veraneio, um bem destinado a lazer. Custa? Custa. Né? Então não tem como não custar. Então custa, é o seu lazer, é o seu patrimônio. Porém, tem que ser muito bem zelado e cuidado por você e pelas empresas que ali você está elegendo para cuidar. Então, na venda de impacto, ela não deixa de ser uma venda de impacto, né? Porque, igual eu falei, você está ali naquele momento de lazer. Exatamente. São seus clientes, né? São os clientes. Realmente, se não captar ali, não tem outra forma. Né? Mas, se bem que a GR, ela já criou outras formas e tem tido muito sucesso. Mas no momento do lazer ali, é um momento também que há a possibilidade de você ver que aquilo ali é um bom produto para você que gosta de utilizar. Só que qual a diferença? A diferença é que tem que deixar claro, hoje é sinônimo de frutos mesmo, de manter o negócio ativo do GR, é que seja informado tudo na venda. Eu já percebi isso, que nos últimos tempos já melhorou muito. Melhorou bastante, né? Tinha muitas promessas, promessas que não eram cumpridas, né? Que não eram possíveis de ser alcançadas, rentabilidades, que é uma das coisas que não pode ser prometida, porque como você vai ter rentabilidade num hotel de lazer que você está usando? E os hotéis são umas qualidade ímpar, né? Que são construídos. Isso é muito bom realmente. E assim, o importante é realmente, porque se a pessoa sabe o que ela está contratando, ela vai ser feliz, né? Ela vai ser feliz, porque... Não, e ela tem noção de que ali é o patrimônio dela pro resto da vida, porque é por meio de escritura pública que você faz, você realiza e finaliza esse compromisso de compra e venda. Então é por meio de escritura pública que você faz, né? Um bem como outro qualquer incorporado, vamos dizer, um bem real, né? Incorporado, onde você tem escritura, você tem matrícula, você tem toda a formalidade cumprida. Então, se você tem essa segurança jurídica, você sabe que aquilo ali é seu, então você sabe que você tem que pagar condomínio, você sabe que você tem que pagar IPTU, né? Você sabe que você tem que pagar os impostos e as taxas que são inerentes ao bem, né? É próprio terreno, é do bem, né? Então, isso tem que ficar claro para o cliente quando ele está comprando. E não que ele vai ter uma rentabilidade de negócio que ele não tem. Então, o próprio negócio em si já fala por ele. Eu estou ali para lazer, então vou ter lazer. Então, não vou ter rentabilidade. Há possibilidade dele ter algum ganho com isso? Sim, há uma formalidade para isso que a gente vai falar na próxima. Então, ótimo. Porque a gente acabou já entrando muito no assunto aqui, né? Mas foi muito providente. Mas foi bom. Mas é isso que a gente
as empresas tenham segurança jurídica, tenham segurança de poder atuar no mercado. E é isso que a Danícia veio trazer para a gente, veio colaborar conosco para somar aqui, que vão ser muitos encontros que nós vamos ter aqui, porque ela aqui tem muito ramo para estar com a gente nesse ramo imobiliário, que é a especialização sua, né, no ramo imobiliário, e fora a experiência prática, que essa não tem igual, né? É verdade, Flaviana. Essa nos dá uma bagagem boa. Eu agradeço pelo carinho, pelo convite, vai ser um prazer sempre estar aqui com você. Eu quero agradecer, então, a todos que participaram, que viram, que estão aqui conosco. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. E aí? Vai, foi. Menina! Bate aqui! Primeiro. Assunto mulher tem muito. Advogado, então. Nossa, Foi bom, Flaviana. foi bom. Eu tô meio arrepiando aqui. Né? O que foi? Jean, o que você achou? Não, foi bom, desenvolveu. É que o começo da Flaviana nunca tinha feito, aí ficou meio nervosa, mas. Vai ter que faz o começo de novo? Não, não, necessidade não. O papo Certeza? foi bom. Foi bom? Certeza? Certeza? Eu sei que vai dar nosso feedback. É. Foi o primeiro nosso. Vai, tem que falar. Não, foi bom. Eu assim, se quiser aproveitar para fazer uma chamada pro pessoal da rede social. Ai, bom. Vamos fazer. Você tem que ensinar. Mas vem cá, como é que Cuidado, faz? né? Como é que faz isso? Eu não sei. Não, ali, Também ó, não. por exemplo, fica as duas ali na mesma posição que estava no Não, de lado. podcast. Fica de lado ali. É. Aí vocês falam, olha, estamos aqui para gravar o primeiro podcast e tal, Vai ser. mais descontraído, não precisa. E fala para essa câmera aqui, ó. Tá. Vou deixar ali na tela para você ver, ó. Essa maior aí, ó. Geral. Tá vendo? Peraí. Deixa a gente ao nosso caminho. Peraí. É. Pronto? Como que faz, hein? Então, aí vocês, Dá uma já olhadinha. fala assim, Isso. você se apresenta e fala que está iniciando agora o projeto do podcast dentro do F5 e tal, Tá. e que a convidada é a Denise. Aí, tipo, aguardem, entendeu? Porque aí a gente solta esse primeiro, depois o podcast. Estamos iniciando. Não, mais alto. Hã? Mais alto. Porque vocês Mais estão fino. falando no microfone, então fala mais. Ai, peraí, eu não vou falar iniciando, que é gerúndio. Ela é boa, eu português. Não, deixa eu pensar o que eu vou citar aqui. Pode ser mais, Vamos iniciar. mais Descontraído. informal. É. Precisa ser. Vamos iniciar o podcast do F5 falando agora da prevenção. Olha o título aí. Vamos falar sobre Desafios da sociedade. atitude empresarial frente ao cenário Sobre os econômico. grandes desafios. Já que você vai fazer. É, Fala do seu jeito. Pode ir. Lá, olhando para essa câmera